Eu tava aqui me perguntando se eu conseguiria gravar um vídeo enquanto eu renderizo o outro com o Black Desert rodando no fundo, e aparentemente sim. Então eu quero aproveitar esse tempo aqui que eu tenho para responder o Fernandes. E, e aí eu quero que vocês assim, eu percebo que vocês demonstram muita curiosidade a respeito da minha vida e eu vou começar a contar um pouco sobre ela. É, e muitas pessoas elas me perguntam por que não fazer faculdade. E, assim, não só de psicologia, mas por que não fazer a faculdade em si. E eu acho que eu preciso falar sobre isso para não passar a péssima, para não deixar o péssimo mal entendido de que eu acho que faculdade é uma coisa ruim. Tá? Porque várias vezes eu me coloco priorizando conhecimento e reflexão acima de tudo, e eu morro de medo que vocês passem a pensar que o meu estilo de vida é algo que eu defendo ao ponto de pregar, e não é. Eu quero muito que vocês tenham a oportunidade de fazer uma faculdade, e eu quero muito que vocês tenham oportunidade de morar fora do país, caso esse seja o sonho de vocês, e caso vocês tenham oportunidade para isso. E o ponto é que eu nunca acho que morar fora, pelo simples fato de morar fora, e de fazer faculdade, pelo simples fato de fazer faculdade apenas, sejam suficientes para criar uma pessoa sábia, com discernimento e tudo mais. O ponto é mais esse. Às vezes eu me posicionava em relação ao porquê não fazer faculdade, e as pessoas achavam que era prepotência e arrogância da minha parte. E eu também quero deixar claro que não se trata disso, e a faculdade sim melhoraria muito. Então esperem até o final para fazerem os julgamentos de vocês. Quando eu tinha 15 anos, eu lembro muito bem que eu era um jovem gafanhoto, assim, sem noção e muito revoltado. Até então, o meu sonho era fazer intercâmbio nos Estados Unidos, conseguir base lá para conseguir, quem sabe, uma vaga numa universidade americana. Eu tinha muita vontade de estudar nos Estados Unidos. E não tinha vontade nenhuma de conhecer o Japão, não sei porquê. Mas não era alguma coisa que me atraísse. O Japão, ele sempre foi para mim um sonho de liberdade, porque a minha vida em casa com madrasta, pai, minha irmã, eu tinha uma vida familiar muito difícil e eu queria de alguma forma sair dali, e eu via no Japão uma forma, um caminho para poder sair de casa. Tanto que com 16 anos eu pedi a minha emancipação para o meu pai. Eu consegui essa emancipação, e quando eu tinha 16, tipo, menos de 17 anos, com 16 anos eu terminei o segundo ano do ensino médio e fui sozinho para lá. Nessa época, mais ou menos, o meu pai quebrou. Meu pai, que tinha uma certa boa condição financeira por ser sócio de hospital, sócio de clínica, por decisões erradas que ele tomou, e por decisões que hoje eu admiro pelo caráter que ele tem, ele acabou quebrando. E aí eu me vi sem ter todas as possibilidades que eu teria no meu retorno do Japão. Então eu falei, tá, agora eu, basicamente não tenho para onde voltar, e eu vou ter que acumular aqui recursos para fazer o que quer que seja que eu queira. Eu voltei ainda para o Brasil. Na época as pessoas ainda conseguiam fazer bastante dinheiro no Japão. Eu voltei com uma grana que eu queria usar para fazer um intercâmbio, mas eu tive que usar para socorrer a família, essa grana, e não pude. E aí arrumei emprego e segui outros caminhos na vida, mas nunca tinha desistido do fazer faculdade. Eu falei, tá, já que eu não vou fazer intercâmbio lá fora como eu gostaria, já que eu não vou para uma universidade americana, então eu vou ver o que eu vou estudar aqui. Só que eu já estava trabalhando, e o meu trabalho ele me fazia viajar muito. Eu não tinha condições de parar em algum lugar. Na época eu pensei muito sobre a ideia de fazer medicina, e aí eu entendi que eu gostava mais de estudar medicina, da ideia de estudar medicina,
e da ideia de ser médico, porque como jovem adulto a gente é muito apegado ainda a coisas do ego, e medicina na época era o máximo do status que você poderia alcançar de intelectualidade ou qualquer outra coisa. Hoje a gente tem muito mais faculdade de medicina e hoje a sociedade tem muito mais uma visão, né, muito mais aberta a respeito das profissões e dos caminhos que as pessoas seguem. Mas já naquela época eu tive a oportunidade de perceber, e eu chamo de oportunidade mesmo, porque senão eu teria me lascado, de que eu odiaria ser médico, de que estudar medicina seria ótimo, mas ser médico no dia a dia, para mim seria pavoroso. A vida do meu pai me seria pavorosa quando eu via ele trabalhando. Eu decidi que eu queria fazer outra coisa. Eu prestei direito na USP, não passei porque eu não tinha tempo de estudar, por trabalhar muito, e aí eis que trabalhando eu passei na FMU e falei, beleza, vou fazer FMU. E a empresa começou a me mandar para viagens. Falei, beleza, eu vou me matricular, essa empresa vai ficar fazendo viajar o tempo inteiro e eu vou pagar e vou bombar por falta. Eu não vou ser ressarcido dos valores pagos, então eu vou ter que esperar até eu arrumar um outro emprego. A empresa onde eu estava faliu, eu não consegui recolocação, não tinha onde morar, não tinha o que fazer, fui para o Japão de novo. E lá se passaram 10 belos anos. Em que eu até pensava, cogitava a ideia de estudar, mas era muito desestimulado pelo idioma. A dificuldade era absurda e eu não via aplicação para um idioma japonês aqui, por exemplo. Não me via. Tanto que assim, o pouco que eu aprendi a respeito de leis, o pouco que eu aprendi a respeito de RH, que não fazia o menor sentido. E voltei com 30 anos. Nesse meio tempo, quando minha irmã tinha recém-surtado, eu despiroquei e larguei ela com o meu pai e vim para o Brasil. E aí eu decidi que eu ia estudar e mais uma vez eu fiz cursinho. Nunca achei que fazendo cursinho eu conseguiria passar numa faculdade e me manter estudando. Muito pelo contrário, eu voltei para o Brasil. Minha irmã estava comigo, eu deixei ela com meu pai. Eu voltei para o Brasil e fiquei olhando para as coisas de longe. E aí, quanto mais eu estudava, mais eu percebia que eu não conseguiria me manter na faculdade, e mais ficava claro para mim que o meu pai não conseguiria cuidar da minha irmã. E aí fiquei aqui 6 meses só e voltei para o Japão. Na época isso me deixou com bastante mágoa, com bastante ressentimento, e hoje eu carrego culpa por esse ressentimento, por essa mágoa que eu tenho dessa época, porque na verdade eu estava responsabilizando meu pai por algo que ele não era capaz de fazer. E eu estava cobrando do meu pai, pelo fato dele ser médico, a maturidade dele conseguir lidar com a esquizofrenia da minha irmã, que foi algo que não aconteceu. E isso é uma coisa que eu não deveria esperar dele, porque uma coisa é resolver o problema emocional dos outros, uma coisa é resolver o problema da doença dos outros, outra coisa é resolver o problema dentro da sua família, quando você está emocionalmente envolvido. Por isso que médicos, quando tem esquizofrênicos na família, por mais que ele seja psiquiatra, ele vai mandar o parente dele para outra pessoa cuidar, porque ele não vai ter condições de fazer aquilo. Mas voltando ao assunto, voltei em 2010, depois de uma crise muito pesada. E olha que engraçado, em 2008, todas as pessoas que eu conhecia começaram a cair literalmente de seus trabalhos, e colapsarem financeiramente por causa daquela crise que começou lá nos Estados Unidos com a queda da bolsa, com a bolha dos imóveis, com as seguradoras todas quebrando. Isso pegou muito pesado, muito forte no Japão. Muitas pessoas perderam emprego e eu, por ter uma alta empregabilidade, fui um dos últimos. E aí nessa época eu criei uma noção de que não adianta você ser o mais forte quando toda a sociedade colapsa ao seu redor. De verdade, não adianta. Porque eu tive que desalojar pessoas que eu conhecia, eu tive que demitir pessoas que eu gostava, que eu amava. Tudo isso me doeu muito. Eu saí dessa empresa onde eu trabalhava com recrutamento RH, fui fazer outras coisas, mas mesmo assim, quando eu olhava em volta, os meus amigos não estavam, as pessoas que eu conhecia não estavam. Não que eu não conhecesse japoneses, mas é muito difícil você... Como que eu explico isso para vocês? É muito difícil você viver sem ser pelo olhar do outro dentro da comunidade onde você está acostumado a viver.
Por isso que é fácil para mim fazer leitura com pitaco, como aquele outro lá, em que você questiona quem é você quando não é visto pelo olhar do outro e é deixado sozinho. Porque quando você está sozinho, você não pode ter a sua imagem validada por pessoas da sua comunidade que te admiram por algum motivo ou qualquer coisa parecida. Estou divagando absurdamente, eu sei disso, mas eu acho que se você tem interesse em assistir esse vídeo aqui é porque você quer me conhecer melhor mesmo. Veja, quando... Bebê, você vai cair. Quando eu voltei para cá, eu voltei tendo plena convicção de que eu não queria mais morar no Japão, eu não queria ter que passar por aquilo novamente. E o que aconteceu eu percebi que a economia do Japão para sempre seria cíclica, ela sempre teria altos e baixos, e nas baixas seriam sempre os meus amigos e conterrâneos os primeiros a caírem. Eu não queria isso, eu sentia que por mais que eu passasse a vida inteira lá não me tornaria japonês, e eu decidi que eu voltaria. E mesmo que as coisas aqui fossem difíceis, que eu ia ficar e eu ia insistir aqui até as coisas darem certo. E eu decidi que eu daria aula de inglês para ver o que eu ia fazer da minha vida até entrar numa boa faculdade, até conseguir um bom emprego. Comecei a dar aulas de inglês e comecei a sondar cursos. E eu pensei muito em fazer economia, pensei em direito e nunca pensei em psicologia. E vou te explicar por quê, Fernandes. Existe uma causa por isso. Porque eu sou apaixonado por tudo relacionado a isso. Espera aí que a bebê tá enfiando o dedo na tomada. Fala oi pra todo mundo. Fala oi pra todo mundo. E acho que aqui mais ou menos começa o vídeo, né? Eu poderia começar esse vídeo desse ponto. Eu comecei a dar aula para as pessoas. Essas aulas elas começaram a cair no gosto das pessoas. E os meus alunos começaram a crescer em PG. Assim, na primeira semana eu tinha 2, na segunda tinha 4, na terceira tinha 8. Na frente do microfone não, bebê. Aí dá, né? Aqui, bonitinho. Mostra como você sabe bater palma. Yeah. Muito cedo eu enchi toda a minha agenda dentro da mesma empresa. E aí eu falei, tá, economia, direito, se eu tô ganhando uma boa grana dando aula de inglês, não, eu vou fazer curso de letras. E eu comecei a frequentar aulas da USP, porque eu morava ali do lado. E comecei a ver como seria o curso de... Não sei se vocês sabem, em faculdade pública você pode assistir a aula que você quiser. Você pode assistir o curso inteiro se você quiser de graça. Você só não vai ter diploma. Eu comecei a assistir algumas aulas de letras e eu percebi que o que fazia os meus alunos gostarem de mim, me recomendarem, me contratarem, não era a liturgia, não era ali o conhecimento profundo de linguística e de literatura, não era isso que os meus alunos procuravam e precisavam. Não estou aqui dizendo que esse conhecimento não tem valor. Pelo amor de Deus, não confundam as coisas. Mas os meus alunos eles gostavam de mim por eu já ter passado tanto perrengue na vida corporativa do Japão e ter visto tantos modelos de trabalho e tantas empresas, porque por ter trabalhado no Japão como vendedor de mão de obra, eu conhecia muitas empresas porque eu entrava dentro delas, eu via como era o processo e eu treinava pessoas para ocuparem as linhas de montagem. Eu vi um monte de empresas por dentro. Acho que é por isso que eu tenho um pouco fascínio por grandes corporações, grandes empresas, porque a gente fica olhando de fora e achando que elas são super bem estruturadas e que existe uma conspiração em que todas elas se reúnem e lutam pelo bem do capital e para explorar e ferrar as pessoas. Mas quando você começa a visitar empresas e ver como elas funcionam, você vê que a coisa é bem mais simples e as coisas funcionam bem mais na sorte do que parece, sabe? Literalmente na sorte. Um dia a gente pode falar só sobre isso também. E é difícil fazer vídeo com essa criança fazendo malabarismo no meu colo. Mas então eu pensei, se eu não vou fazer faculdade de letras, então eu vou fazer a faculdade de uma coisa que eu realmente quero aprender. E eu decidi que seria economia. Só que eu tinha alunos de manhã, eu tinha alunos na hora do almoço e tinha muito aluno à noite. E que hora que eu faço faculdade? E se eu for fazer faculdade, se eu fosse fazer faculdade, eu teria que abrir mão de pelo menos 40% da minha renda e eu teria que deixar a minha irmã ainda mais sozinha do que eu já deixava. Então vamos parar para experimentar cursos online. Eu vi as faculdades que eu tinha à disposição e nenhuma delas me agradou.
Não era aquilo que o nível das instituições mesmo, o material, o modelo, ir para a faculdade uma vez por semana. Eu até experimentei esse modelo em algumas das faculdades, mas para mim não virava. Eu precisava de uma coisa mais clássica, eu precisava de uma coisa mais presencial. E eu percebia que para eu ser bem sucedido no meu trabalho, eu teria que saber mais sobre a vida dos meus alunos e aprender e fazer cursos mais relacionados àquilo que eles viviam no dia a dia, do que fazer uma faculdade de economia, por exemplo. Eu percebi que eu entender de risco, entender de... eu entender sobre seguros, para mim era muito mais importante naquele momento do que me aprofundar em economia. Eu precisava de uma coisa mais técnica. Significa que eu nunca farei e que nunca faria faculdade? Não, a vida ela foi rolando de forma que simplesmente não dá tempo. Aí você fala, pô, mas você joga BDO e porra... E aí aconteceu que em 2015 eu transferi aconteceu que assim, a empresa onde eu tinha 80% dos meus alunos, eu passava grande parte do meu dia dentro do mesmo escritório. E 2015 rolou uma tensão muito grande no mercado. E que atingiu essa empresa, e essa empresa espalhou funcionários por todo o mercado. Aí eu vi grande parte dos meus alunos indo para pontos diferentes da cidade e simplesmente era impossível transitar entre eles. Para mim era impossível ir de um lugar para o outro e atender todo mundo. Então a minha renda inevitavelmente cairia drasticamente, porque ao invés de dar 4 horas de aula consecutivas, eu teria que dar uma aula, ficar em trânsito por 2 horas e dar uma outra aula. Falei, não dá, é inviável isso. E aí eu decidi começar a dar aula online. Eu tive uma certa resistência por parte dos meus alunos que até então só conheciam o modelo presencial. Eu não tinha experiência e eu não acho que foi a melhor das coisas naquele momento. Mas eu consegui conciliar 2 problemas, que era ficar muito tempo longe da minha irmã. Embora a gente não tenha interação dentro de casa, o fato de eu estar perto dela passa uma tranquilidade emocional bastante grande para ela. Então, me faz muito bem e eu me orgulho muito de poder ficar em casa estando próximo da minha irmã. E pegando o jeito, eu percebi que as aulas com vídeo eram piores do que as sem vídeos. Por tentativa e erro, chegamos a essa conclusão de que o aluno fica muito mais à vontade sem imagem e isso não limita a interatividade da aula, não se torna uma coisa impessoal. E aí eu percebi que eu conseguia tocar BDO no segundo monitor, em segundo plano, e foi assim que eu consegui essas badges aqui de Life Skill, tipo, equilibrando o meu tempo de trabalho com atividades que eu poderia fazer sem me ficar. Então, BDO, assim, a Life Skill do BDO parecia muito um jogo feito para mim, sabe? E aí, respondendo a tua pergunta, eu tenho a impressão que eu poderia ter começado esse vídeo aos 11 e agora aos 17 minutos, porque parece que é agora que ele começa. Eu sou estudante de psicologia e acho que psicologia tem tudo a ver com você. Por que você não pensa a respeito? Pelo mesmo motivo que eu decidi não fazer medicina, tipo, uns 15 anos atrás. Porque eu acho que eu seria um ótimo e apaixonado aluno de psicologia, mas eu não suportaria que o meu trabalho fosse cuidar de pessoas. De verdade, eu não toleraria. Assim, tem dias que os meus alunos, eles vêm absurdamente carregados. No mês de março, fevereiro, março, abril, no mês em que o mundo estava aprendendo a lidar com a pandemia, os meus alunos vinham todos surtados fazer aula, porque estava todo mundo com medo, sem saber o que estava acontecendo no mundo, todo mundo em casa pela primeira vez, todo mundo achando que ia perder emprego e ia ficar doente. Nessa época, eu quase entrei em colapso de tabela. Eu tive sérios problemas emocionais de tabela. Se eu fosse um psicólogo, será que teria sido mais fácil para mim com o conhecimento da psicologia? Eu acho que não. Eu acho que para mim teria sido tão difícil quanto. Não estou subestimando o conhecimento. Não, pelo amor de Deus, não estou subestimando o conhecimento. Mas eu digo que o conhecimento não me tornaria capaz de trabalhar com pessoas que me procurariam para tratado psicológico. Se o meu trabalho for cuidar dessas pessoas, eu posso até fazer com paixão, mas não conseguiria impedir que isso me destruísse. Eu pego
amor mesmo. Eu passo a amar os meus alunos. Esse amor ágape, não confundo com o eros aí. Eu não quero sair transando com meus alunos, é diferente. Mas eu passo a amar os meus alunos, porque quanto mais você conhece uma pessoa, mais você passa a amá-la. E eu sofro junto com eles, eu tenho dificuldades junto com eles. E eu sei que muitos deles vêm e tem uma conversa mais leve, e a conversa mais pesada eles vão fazer com os terapeutas. E eu falo, cara, jamais na vida eu queria ser seu terapeuta. Ou jamais na vida eu ia querer que aquilo que você espera de mim fosse aquilo que seu terapeuta faz com você. Porque isso impediria que a gente tivesse essas conversas mais leves e direcionadas para o outro lado, como são essas que a gente tem. Então, eu amo o meu trabalho. Eu ganho, claro, menos do que um psicólogo particular. Mas eu amo o meu trabalho porque os alunos vêm quando eles estão bem também e quando eles querem falar sobre assuntos de interesse dele. Eu sou pago para ficar falando sobre videogame às vezes, sobre atualidade, sobre política, sobre religião, sobre história, sobre conhecimentos gerais, conhecimentos de todo tipo. E eu sou muito apaixonado pelos conhecimentos, pelos campos de conhecimento que são de interesse dos meus alunos. Isso faz com que eu me mantenha sempre curioso, sempre muito curioso. E além dessa curiosidade, inseguro. Aqui é um outro ponto em que, pelo amor de Deus, eu não quero que vocês entendam que eu estou desincentivando vocês de fazer curso superior. Eu acho que, assim, contando a minha história, eu consegui mostrar para vocês que, na verdade, se eu tivesse oportunidade para fazer ensino superior, eu teria feito. Se eu tivesse condições mais favoráveis e se eu tivesse campo de aplicação para um curso superior, eu já teria feito e teria me sacrificado um pouco mais para conseguir. Mas o não ter feito ensino superior me deixa com essa síndrome do impostor, com esse sentimento de fraude, de nunca saber o suficiente, de não ser autoridade para falar. Isso me torna uma pessoa extremamente curiosa. E eu tenho muita curiosidade, eu tenho muita paixão pelos assuntos do meu interesse, e eu converso com pessoas sempre numa postura de baixo para cima. Então eu converso com psicólogos, eu converso com economistas, e eu me coloco sempre numa posição de aprendiz dessas pessoas, e tento absorver o máximo delas. Só que o meu interesse jamais é de me aprofundar ao ponto de ser especialista. Eu não sei se eu tenho a falsa impressão de que se eu chegar num ponto em que eu achar que aquele conhecimento me basta, eu vou parar de pesquisar e vou deixar eu não terei interesse em atualizar a respeito. E aí eu quero dar um outro conselho para vocês que eu percebo muito no mercado. Eu percebo muitas pessoas se acomodando com o diploma na mão. O que é você se acomodar com o diploma na mão? É você terminar a sua faculdade e falar, eu sou advogado, ou eu me formei em letras, eu sou pedagogo, eu sou economista. E ao declarar eu sou, é como se você fosse um profissional pronto que não precisasse mais ser lapidado. E aí você não se atualiza mais, não estuda mais, tem um conhecimento um pouco ultrapassado, até se atualiza, mas em poucos campos, e alcança um tom um nível de presunção que não é ruim para a pessoa que assiste a maneira presunçosa como a pessoa se coloca, é ruim para a própria pessoa. Eu acho que a gente sempre deve se manter. Tem aquela frase daquela enciclopédia que o Steve Jobs menciona naquele discurso de Stanford, que ele fala, atrás da enciclopédia estava escrito assim, stay hungry, stay foolish. Lá atrás da enciclopédia estava escrito stay hungry, stay foolish. Stay hungry continue com fome. Stay foolish continue tolo. E aí vocês falam assim, pô, eu sei que você não gosta de elogio. Eu não gosto de elogio justamente porque o elogio pode te convencer de que você sabe de algo. Ele pode te convencer de que você é de fato bom. Ele pode te convencer de que você está pronto. E na verdade, o elogio ele geralmente vem de uma pessoa que sabe menos do que você, mas você sabe muito pouco comparado com o conhecimento disponível ao seu redor. E eu gosto muito de me ver como tolo, porque isso faz com que eu acorde todos os dias tendo que aprender melhor como funciona o mundo. Tendo que buscar mais pessoas que interpretam de maneira melhor o mesmo conteúdo que eu já visitei. E na apresentação desse canal,
eu coloco alguma coisa do tipo, eu sou apaixonado por muitas coisas, eu estudo muitas coisas e não sou bom em nada. E essa é exatamente essa imagem que, caso eu não tenha oportunidade de vir a fazer uma faculdade, e mesmo que eu tenha a oportunidade de vir a fazer uma faculdade, é exatamente essa imagem que eu quero levar de mim para o resto da vida. Alguém que sabe sobre muitos assuntos, mas sabe muito pouco sobre todos eles, e que precisa todos os dias estudar mais para entender o mundo cada vez melhor. Então eu gosto muito quando eu posto aqui coisas na tentativa de ensinar vocês alguma coisa e vocês me corrigem e me agregam com conhecimento que eu não tinha antes. Esse canal aqui, ele acabou sendo um canalizador de conhecimento mais do que um lugar para eu ensinar a outras pessoas. Eu aprendo aqui todos os dias e eu sou muito grato por isso. Eu tenho a impressão, Fernandes, que eu conseguiria ser um ótimo psicólogo, sim. Mas da minha família, eu já tive um ótimo médico, um ótimo agrônomo, um ótimo psiquiatra, um ótimo físico, uma ótima bioquímica, que foi a minha mãe. Eu venho de uma família de acadêmicos. O tio que eu mais admirei nessa minha vida foi o Shigeru. Shigeru era o irmão caçula por parte do meu pai, e ele largou a faculdade de física na USP. Ele veio do Japão, japonês, estudou aqui, aprendeu português, entrou na USP. Aliás, assim, eu tenho 4 tios, um deles nunca saiu do Japão. Os 3 que vieram para cá, meu pai veio com 18 anos e se formou em medicina na Federal de Goiânia. Não é pouca merda fazer um negócio desse. O segundo irmão dos 4, ele veio do Japão com acho que 15 ou 16 anos e se formou em agronomia na Unicamp. E ele teve um alto cargo no Instituto Agronômico de Campinas lá e foi pesquisador por muito tempo. Me orgulho muito dele também. Os dois alcançaram altas realizações acadêmicas ao longo da vida. Minha mãe foi bioquímica, cientista, ela deu aula na Federal de Minas Gerais, deu aula na USP. E ainda assim, o tio que mais me fascinou foi o Shigeru. O Shigeru, ele saiu da faculdade com raiva, assim. Ele falou, não, vocês entendem o negócio errado aí, vocês ensinam errado. Pode ter um pouco de lenda, um pouco de capricho, não sei, né? Se era uma desculpa de um adolescente revoltado, ou se ele realmente achava que aquilo ali era muito fraco para ele. Mas o fato é que ele quitou da física da USP no segundo semestre. E aí ele sempre sumia e sempre aparecia. E quando ele aparecia, ele sempre vivia na base da gambiarra. Uma época em que eu encontrei ele, eu tinha uns 13 anos, eu sempre lembro. E ele ficava lá no Porto Santos, ele recebia um monte de navio, vendia fita de carnaval para os caras que atracavam lá, conseguia desembarcar os caras e passear pela cidade. Um negócio legal, era legal. Tipo, os caras saíam sem passaporte do navio, ele levava para passear pela cidade toda e pegava grana, pegava produtos e depois esses produtos ele vendia, negociava com outras pessoas, ficava fazendo permuta, comércio ali no Porto Santos. E aí ele fazia trabalhos de tradutor também, porque na época ele já falava lá uns 5, 6 idiomas. O cara aprendeu russo. Era um negócio de louco. E aí quando perguntavam para ele se ele não tinha vontade de ir pro Japão, ele falava, não, no Japão tem que trabalhar. E aqui eu vivo de brincadeira e eu consigo viver pegando latinha de refrigerante na praia, até dá para viver desse jeito. E aí, o que me impressionava no Shigeru não era nem o desapego que ele tinha a bens materiais. Porque, assim, tava todo mundo construindo seu patrimônio ali, né? Tava todo mundo ganhando dinheiro, ficando rico e preocupado com isso. E o Shigeru, ele tinha a roupa do corpo dele, uma malinha e sei lá onde que ele guardava o dinheiro dele. Mas o que me impressionava no Shigeru, acima de tudo, era o quanto ele era desapegado do ego. Desapegado da posição social dele, desapegado de diploma, de certificado, de posição social, e ainda assim ele era a pessoa mais sábia e mais inteligente que eu conheci. Sabe, talvez não, mas assim, inteligente, e em questão de conteúdo, em questão de conhecimento, aquele cara realmente era uma enciclopédia ambulante.
E ele me impressionava muito nesse sentido, porque ele sempre conseguia ter muito conhecimento a respeito de muita coisa, ele falava com propriedade, ele falava melhor do que profissionais da área. E aí eu falava, cara, que negócio é esse? E é engraçado, porque só gravando o vídeo que eu me lembrei de uma fala dele que pode ter mudado toda a minha vida. Olha que engraçado, acabei de perceber agora, nesse momento. Uma vez eu estava conversando com ele e a gente começou a falar sobre faculdade. E ele falou que se ele tivesse escolhido uma faculdade, ele não ia ter tempo para estudar sobre todas as outras. Ou seja, se ele tivesse escolhido um campo de conhecimento para se especializar, ele não teria tido a oportunidade de aprender todos os outros campos, que ele sabia muito bem. Eu não tenho metade do conhecimento que o Shigeru tem, assim, em bagagem de conhecimento. E nunca competi com ele também, a ideia não foi essa, mas talvez essa conversa que eu tive com ele tenha me moldado dessa forma. Talvez a extrema valorização do diploma, talvez eu tenha perdido ali naquele momento. Não tenho absolutamente nada contra. Não fossem as minhas restrições de tempo e restrições financeiras, eu teria feito faculdade sim. Mas eu não vejo essa relação de dependência. E ver que o Shigeru, na verdade, ele foi ali o mais feliz da família do meu pai. Ver que ele foi a pessoa mais livre. Porque era engraçado, cara. Às vezes ele sumia e é porque ele tinha viajado num daqueles navios. E ele voltava 6 meses depois no mesmo navio e ia para outro lugar. E não tinha mulher, não tinha filho, não tinha nada. Ele viveu muito parecido com um samurai Ronin mesmo, sabe? Que não podia fincar raízes nem nada. E isso deu para ele uma carga enorme de vivência. E aí eu olhava para o meu pai, que ia para o hospital de segunda, quarta e sexta, ia para a clínica de terça, quinta e sábado. E para mim, o sucesso dele era uma prisão para ele. Porque não deixava de ser uma grande conquista que ele teve na vida, mas restringia muito a mobilidade e a liberdade que ele tinha. E aí eu ficava olhando pro meu pai e falava, cara, se eu fosse esse cara, eu jamais teria filhos. E jamais ficaria, não sei, talvez eu preferiria trabalhar de médico como empregado e ir num hospital diferente a cada semestre, mas talvez eu quisesse conhecer o mundo. Não caia no erro de achar que eu tô passando a receita da felicidade, do tipo, nossa, é isso que eu quero pra mim, então eu vou passar 6 meses em cada lugar. Porque eu também viajei muito e me encheu o saco. Teve uma época, eu viajei tanto pelo Brasil, eu viajei tanto no Japão e andei tanto por lá, que hoje eu tô aqui e eu não tenho a menor vontade de sair viajando para conhecer. Fui uma vez para Europa, já tive sonho de conhecer, de fazer. Quem não tem vontade de dar volta ao mundo? Mas eu percebo que as coisas que mais me interessam, elas não estão necessariamente no mundo físico, ao ponto de eu me tornar uma outra pessoa por ter tido a experiência de conhecer Dubai. Conheci tanto castelo foda, tanto templo foda, tanta riqueza natural foda do Japão, que passeando nos castelos europeus lá que eu conheci, eu não tive nada diferente daquilo que eu já tive antes. Então, um lugar que eu já coloquei na cabeça que eu vou levar lá é Machu Picchu. A gente vai pro Peru quando a gente puder. Depois que essa pandemia passar, depois que a gente se resolver, a gente vai lá pro Peru. Mas não é nessa viagem que eu vou encontrar a riqueza que eu busco. Eu não sei se eu consigo explicar isso direito. E quando eu penso numa faculdade, eu também não acho que seria nela que eu encontraria o que eu busco. Eu acho que aquilo que eu busco está mais nas pessoas. O que me encanta mesmo é estudar biografias, é conversar com pessoas, é descobrir vivências de outros através do olhar e da narrativa deles. É engraçado como num podcast como esse aqui, que eu fiz com o Rinaldo e com o Igor, se a gente estender essa conversa para mais tempo, a gente pode aprender muito, muito, mas muito mesmo sobre a vida. Coisa que estudando num livro de história, é ótimo saber sobre história, é ótimo aprender sobre história. Já li bastante, eu gosto muito, eu vivo citando algumas poucas coisas dentro do pouco conhecimento que eu tenho sobre isso. Mas falar com uma pessoa hoje te traz o mundo de agora, te traz diferentes perspectivas do mesmo mundo que a gente vê, com a vivência de hoje, desse momento em que a gente está. Como eu estou num ponto da minha vida em que eu não vou mudar de atividade, eu não vou mudar de trabalho,
e logo uma faculdade não afetaria de maneira imediata, eu acho que hoje eu só farei um curso caso eu realmente tenha paixão por ele. E aí talvez, se eu fosse escolher um curso hoje, seria antropologia, acima de todos os outros. Será que eu conseguiria fazer antropologia e manter a mesma aula padrão que eu tenho hoje e que atende a necessidade do mercado? Talvez não, talvez eu comece a fazer antropologia e queira passar esse conhecimento para os meus alunos e eu perca todos os meus alunos de uma vez só. Há que se considerar esse risco também. Então é melhor a gente ficar jogando Fall Guys, BDO, experimentar esse NW aí, escutando uns audiobooks, conversando com pessoas. Eu acho que eu vou tão longe quanto. Respondi a tua pergunta, mas assim, eu entendo isso como um elogio, que eu me daria muito bem nessa área e eu não duvido, talvez por uma carga genética. Eu tenho um tio que escreveu um monte de livro aí a respeito de relações familiares. O nome do cara é Samitiba. A gente teve um péssimo relacionamento, na verdade, não foi bom não. E talvez por uma carga genética, eu venho com esse lado de abstrair demais as coisas, de pensar demais, de refletir demais sobre as coisas, de tentar enxergar tudo pelo olhar do outro e de gostar de falar sobre isso. Talvez isso faça com que eu tenha essa natureza. Bom, contei o suficiente sobre mim. Eu acho que falei um pouco sobre meu posicionamento em relação ao conhecimento acadêmico. O que mais eu posso falar? Perguntem aí, quem sabe eu não continuo falando mais sobre mim em vídeos próximos, caso isso seja do interesse de vocês. Acho que por hora é isso. Grande abraço.